Olá, meu nome é Sara e hoje eu estarei falando sobre a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa ela ocorreu entre 1789 e 1799 e foi um período de profundas mudanças políticas, sociais e econômicas na França, que impactou o mundo inteiro também. Essa revolução ela derrubou a monarquia absolutista e estabeleceu uma república baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Causas da Revolução. Bom, os três tópicos que influenciaram a Revolução primeiro foi a desigualdade social. Bom, a sociedade francesa era extremamente desigual, com o clero e a nobreza, detendo grande poder e privilégios, enquanto o povo comum vivia em condições precárias. Também podemos falar da crise econômica, que a França enfrentava a grave crise econômica com altos impostos, dívidas públicas e uma má distribuição de riqueza. E também tem as ideias iluministas, que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade difundidas pelos pensadores iluministas ganhavam força e inspiravam o povo a lutar por seus direitos. Então, só para resumir, a França ela era uma monarquia absolutista, onde o rei possuía poderes quase ilimitados. Por exemplo, ele podia fazer qualquer coisa. Não é como se fosse tipo o presidente e tivesse governadores. O presidente não pode fazer tipo qualquer coisa sozinho. Porém, nessa época da Revolução Francesa, era rei, então o rei podia fazer qualquer coisa. A tomada da Bastilha. Bom, a prisão da Bastilha foi o símbolo do absolutismo. Ela foi tomada por revolucionários e isso marcou o início da Revolução. Bom, o início do conflito. Após a recusa do rei em atender às demandas do terceiro estado, os revolucionários se uniram e juraram não se separar até que a Constituição fosse estabelecida. Consequências. A queda da Bastilha simbolizou a vitória do povo contra o absolutismo e o início de uma nova era de transformações políticas e sociais na França. A monarquia constitucional. Assembleia Nacional. Bom, a Assembleia Nacional era formada pelo terceiro Estado e proclamou a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e aboliu os privilégios da nobreza e do clero. Declaração dos Direitos do Homem. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada no Iluminismo, estabeleceu os princípios de liberdade, igualdade e soberania nacional. Monarquia Constitucional. O I-16 aceitou a Constituição e se tornou um monarca constitucional, com poderes limitados, marcando a transição para um sistema político mais democrático. O terror da Revolução Francesa. Bom, esse terror foi um período extremamente violento da Revolução Francesa que durou de 1793 a 1794, um ano praticamente. Ele era liderado pelos jacobinos, sob a direção do Max, e esse período foi marcado pela repressão brutal de qualquer oposição à revolução, resultando na execução de milhares de pessoas. O fim do terror foi após a queda e execução de um dos seus líderes, dando lugar a um novo período de instabilidade política. O legado controverso que o terror deixou foi com um debate sobre os limites do uso da violência em nome da revolução. O diretório. Fim do terror. Após a queda do Hobby, um novo governo foi conhecido como diretório. Foi estabelecido para restaurar a ordem e a estabilidade na França. O diretório implementou medidas para reconstruir a economia francesa, como a venda de bens confiscados da nobreza e do clero. E apesar das reformas, o diretório enfrentou constantes conflitos e golpes do Estado, refletindo a instabilidade política da época. O consulado e o Império de Napoleão Bonaparte, guerras napoleônicas.
Bom, Napoleão liderou as forças francesas em uma série de vitórias militares e, com isso, expandiu o domínio francês pela Europa. Em 1804, Napoleão se autoproclamou imperador da França, e com isso encerrou o período republicano e instaurou um novo regime imperial. Napoleão também implementou diversas reformas, como a criação de um código civil e a reorganização administrativa do país. E após uma série de derrotas militares, Napoleão foi finalmente derrotado e exilado, marcando o fim do Império Francês. Consequência da Revolução Francesa. Abolições dos privilégios da nobreza. Bom, a Revolução Francesa acabou com o sistema de privilégios da nobreza e do clero e com isso foi estabelecida uma igualdade formal perante a lei, ou seja, todos os cidadãos até então tinham os mesmos privilégios. Difusões de ideais liberais. Os princípios de liberdade, igualdade e soberania nacional se espalharam pela Europa, e com isso foi inspirando movimentos revolucionários. Surgimento de regimes autoritários. O período de estabilidade política após a Revolução abriu o caminho para o surgimento de regimes autoritários, como o Império de Napoleão. Transformações sociais e econômicas. A Revolução Francesa promoveu mudanças profundas na sociedade, como a emergência de uma nova classe burguesa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.